Bem, boa noite, eu sou o Reisivaldo, né, Pereira de Lima, eu moro aqui em Paulo, Santarém. só um momentinho. Sim, A sua câmera ela tá aberta porque a gente não consegue te ver, a gente só tá, ouve. ela Eu tá aqui no aberta sim, virtual a gente consegue ver. Tô vendo ele. Irônico, eu tô conseguindo. tô me vendo? Agora Eu sim. tô conseguindo ver tri bem. Sim, Só a câmera é meio desfocada. Tô me vendo? Sim, estamos te vendo, Perfeitamente, a vivo e a Então, cores. posso continuar? certo? Então, novamente, né, eu sou Reisvaldo Pereira de Lima, eu moro em Santarém, aqui no Pará, sou doutorando pelo PPGLA da Unicinos, sou orientado pela professora doutora Kátia Fronza, que está aí com vocês. Minha apresentação tem como título Metade Paraense e Metade Cearense, né, a construção identitária de filhos e filhas de imigrantes cearenses na Pérola do Tapajós, como é conhecida a cidade de Santarém. Sobre o que é a minha pesquisa? De acordo com o IBGE, cerca de 21 milhões de brasileiros residem em estado diferente daquele que eles nasceram. Dentro dos estados que mais sofre com a imigração está o estado do Ceará, né, que tem cerca de 18% de seus nativos vivendo em outra federação, em outro estado. Dentre os vários destinos dos imigrantes cearenses, temos o município de Santarém, que fica na região oeste do estado do Pará. E muitos vieram para Santarém motivados pela busca de melhores condições de vida. Porém, a chegada de um migrante em uma nova terra nem sempre é amistoso. É uma chegada amistosa. Muitas vezes é marcado por episódios de discriminação, de preconceito, pois a identidade dos habitantes locais ela é considerada como padrão, sendo, portanto, valorizada, enquanto a do outro é considerada como um desviante. Essa discriminação ela não se restringiu somente aos migrantes, mas também atingiu os filhos e os netos dos migrantes, que viveram uma confluência, vamos dizer assim, cultural, onde a influência das tradições dos pais se encontra com a cultura dessa nova terra. Então, dessa forma, as suas narrativas orais são uma rica fonte de dados, né, que evidenciam como eles constroem, negociam e redefinem suas identidades em contexto assim complexo e muitas vezes assim conflituoso. Então, partindo desse ponto é que a minha pesquisa procura investigar como os filhos de imigrantes cearenses que residem na cidade de Santarém, no estado do Pará, constroem ou negociam suas identidades em suas narrativas orais, mediante essa ordem assim macrodiscursiva de desvalorização social. Assim, por termos como objetivo analisar as identidades que emergem narrativas, fizemos uma pesquisa qualitativa, de análise narrativa, usando para coleta de dados a entrevista narrativa e para análise os construtos teóricos sobre as dimensões da narrativa de Roxcaps, a teoria do posicionamento de Bamberg e o conceito de pista indexicais de Wolfram. Então, quais assim, os resultados e conclusões que chegamos até o presente momento? Primeiro, observei que os participantes eles se retratam como indivíduos que podem transitar entre ser paraense e ser cearense, né? O que pode sempre ser, em um primeiro momento, como algo assim empoderador, pois essa escolha lhe permite adotar uma identidade que melhor ressoe com suas experiências pessoais e circunstâncias sociais. Mas, por outro lado, essa capacidade de escolha cearense, né, para manter as tradições, seus valores culturais, e enfrentam também a pressão para se assimilarem e adotarem o modo de vida dos paraenses, gerando, assim, um sentimento de alienação ou de estar entre mundos, sem pertencer completamente a nenhum dos dois. Por isso, até uma das participantes, ela evidencia que atualmente ela sofre preconceito linguístico por parte tanto do cearense como do paraense. Outro ponto que observamos é que o senso de pertencimento e continuidade dos filhos dos migrantes, ele se fortalece por meio dos encontros familiares, das histórias contadas pelos pais, pelos avós, tios, e pelo ensino de valores familiares. Assim, as histórias sobre a vida no Ceará, as experiências de migração, as dificuldades que eles viveram, que vivenciaram naquela época, quando então moravam no Ceará, e os sucessos que eles enfrentaram,
são frequentemente compartilhados dentro das famílias, ajudando os filhos a construir uma identidade que tenha fundamento no passado coletivo, deles e que oferece um contexto para suas próprias vidas no presente. Isso se torna muito evidente, né, quando eles usam o pronome pessoal de primeira pessoa, do plural, ao contar histórias antes deles terem nascido ainda, mas mesmo assim já se colocam na história. E outro ponto é que eles demonstraram ter uma identidade conflituosa, pois ao mesmo tempo que eles querem honrar suas raízes, mas também eles querem ser aceitos e bem-sucedidos na sociedade paraense. Então, esse conflito levou alguns participantes a negociações complexas, como manipulação do estigma, né, e às vezes ruptura nas identidades familiares e comunidades, ou seja, um abandono realmente das tradições da sua terra de origem. Então, para finalizar, quais as contribuições desse tipo de pesquisa? Primeiro, é a preservação da memória cultural e coletiva da comunidade, né, migrante, que no caso do meu é cearense, em Santarém, como Resman diz que a memória cultural ela é essencial para a coesão social e para a identidade coletiva, né? As histórias contadas pelos migrantes ajudam a manter vivas as tradições, os valores, histórias das comunidades, né, de origem. E, segundo, as suas narrativas elas são meio de resistência e empoderamento, pois através da contação das suas histórias, que eles vivenciaram, eles reivindicam suas vozes e afirmam suas identidades em face de discurso dominante que frequentemente os marginaliza ou estigmatiza, não? Aqui já falando de modo geral dos migrantes e dos filhos deles. Para os migrantes, contar sua história é como se fosse uma maneira de afirmar assim, a sua agência, a sua resiliência. Terceiro é que as narrativas orais elas também são essenciais para a política de integração e inclusão. Segundo Bretel, 2013, ele diz que as vozes dos imigrantes e seus descendentes devem ser ouvidas justamente para formular políticas públicas mais inclusivas e eficazes, pois suas narrativas fornecem dados valiosos sobre as necessidades, desafios e aspirações, e formando políticas de educação, integração social, apoio psicológico, que são muito sensíveis à realidade. Ou seja, esse tipo de pesquisa traz atenção para esse povo, que muitas vezes, não somente imigrantes aqui de federações dentro do país, mas estão com imigrantes que vieram de fora. Quarto, que esse tipo de pesquisa, né, tem implicações significativas para a teoria da identidade, né, que fazem parte de diversas disciplinas. E quinta, podemos dizer, como quinto ponto de contribuições que ela pode trazer, é a valorização das narrativas orais dos filhos de imigrantes, contribui para uma sociedade mais inclusiva, vamos dizer assim, e diversificada, né? Sertor diz que dá voz a jovens, ajuda a voz jovens migrantes, filhos de imigrantes, né? Ajuda a combater estereótipos, preconceito e promove uma maior compreensão e respeito pelas suas experiências. Além disso, as histórias são formas de resistência que permitem a expressão das identidades deles em um mundo assim frequentemente hostil e que muitas vezes não aceita a diferença. Bem, era isso a minha apresentação. Obrigado. Obrigada a você, Risivaldo. Muito bem. A Laura diz que ama quando tu sais do script, né? A gente gosta muito de te ouvir falar mesmo, Risivaldo. Então, assim, a tua pesquisa é muito bem-vinda. Obrigada por compartilhá-la. Quem tem algum comentário? Eu já olhei para Isaías tem comentário. Algum comentário, alguma observação? Eu tenho aqui no online, gente, se ninguém quiser. Por favor. Resivaldo, eu queria saber se vocês têm alguma proposta de projeto de extensão ou algum material que possa ser ofertado até para o poder público, assim, algum projeto mesmo para trabalhar essa questão da migração, né, nessas localidades em que vocês estudam, porque é muito, muito interessante essa tua pesquisa, e isso pode render frutos realmente em termos de políticas públicas, né, como tu comentou. Então, se existe, nesse sentido, alguma ideia de algum material ou algo que vocês possam oferecer localmente aí, para, enfim, resultar em algo
positivo para mudar a situação de preconceito e tudo mais, né, que tu apresentou pra gente? Não tenho nenhuma proposta, assim, nesse sentido, né, de que vai além, assim, para atingir a questão mais, assim, social. Nesse teu segundo sentido, não tenho, não pensei nesse caso aí, mas eu acho que é um tema que tem que ser bastante trabalhado. Eu quero pelo menos chamar atenção para esse tema, para essa pesquisa, porque aqui a comunidade cearense nessa cidade paraense aqui, né, de Santarém, é muito grande, mas além deles nós temos indígenas que saem das aldeias e vêm para as escolas e muitas vezes eles têm o problema da linguagem. Então eles chegam aqui, não conseguem compreender o português do professor, e eles acabam voltando e encerrando o estudo, que não tem mais estudo para ele na aldeia deles, e acabam tendo esse problema. E os venezuelanos também, né, que estão chegando. Então, eu vejo que não tem. Então, se a minha pesquisa, pelo menos chamar atenção para esse público, filho de imigrante, seja ele de imigração interna ou de imigrantes que vieram de outro país, pelo menos tentar acender uma fagulhazinha já seria bem interessante para chamar atenção para esse grupo que às vezes está marginalizado e deixado realmente de lado ali na sala de aula, que o professor não sabe fazer, e não sabe como fazer, e não sabe o que fazer com esse grupo, né? Muito obrigada, Júlia, pela intervenção. Eu penso que é muito pertinente essa temática, né, em termos de políticas, né? Acho que no Brasil, como um todo, nós temos diferentes interações como essas que merecem atenção, né? E então, que bom que a linguística aplicada pode olhar também para esse contexto e trazer a sua contribuição. Algum comentário mais? Não? Então, nós podemos passar. Só eu quero passar adiante. Obrigada mais uma vez. Só eu quero registrar que a Patrícia Duarte, que teria apresentado antes do Reisivaldo, não está bem de saúde, então ela não conseguiu vir para a apresentação, por isso que a gente seguiu avançando, embora estejamos um pouquinho atrasados no nosso cronograma.